E aí, pessoal, tudo beleza? Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no universo incrível dos contos, para desvendar todos os segredos que fazem essas histórias, mesmo sendo curtinhas, serem tão poderosas, sabe? Tão inesquecíveis. Pensa aí rapidinho. Com certeza já aconteceu de ler uma história que, em poucas páginas, te levou para o outro mundo, te apresentou personagens marcantes e causou aquela montanha-russa de emoções. É impressionante, né? Como que uma coisa tão curta consegue ter tanto impacto? É exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. Para a gente conseguir entender esse poder todo das histórias, a gente vai dar uma olhada na estrutura, nos ingredientes que transformam uma narrativa simples numa experiência que marca a gente. Então, se prepara para conhecer a mágica por trás dos contos. Tá, mas afinal, o que é um conto? Sendo bem direto, é uma história curta e focada. É diferente de um romance, por exemplo, que tem um montão de páginas para desenvolver várias tramas, vários personagens. O conto, não. Ele vai direto ao ponto. Ele foca em um único acontecimento, tem pouquíssimos personagens, e tudo rola num tempo e num lugar bem definidos. A ideia é causar um efeito rápido e intenso, seja alegria, suspense, tristeza ou fazer a gente pensar. E o mais interessante é que a maioria dos contos segue uma espécie de receita secreta. Uma estrutura clássica que organiza a história de um jeito que prende a nossa atenção do comecinho até o fim. Bora conhecer os passos dessa receita? Essa estrutura clássica tem 4 partes. Primeiro, vem a introdução, que é onde a gente conhece os personagens, o lugar e quando a história acontece. Logo depois, chega a complicação, que é quando surge um problema, um conflito e a trama começa a esquentar. O terceiro passo é o clímax. O clímax é o ponto de maior tensão da história, aquela hora que a gente até prende a respiração. E, para fechar, temos o desfecho, que é a conclusão, onde o problema se resolve e a história chega ao fim. Mas, além dessa estrutura, um bom conto tem outros ingredientes especiais. Poucos personagens, para a gente conseguir se conectar com eles rapidinho. Ação e tempo limitados para manter o foco total na história. Um único conflito principal, que é o motor de tudo. A linguagem também é super importante. Ela tem que combinar com o clima da história, sabe? E claro, tem o narrador, que pode ser um personagem contando a história, que a gente chama de primeira pessoa, ou alguém de fora observando tudo, que é a terceira pessoa. Beleza, já vimos a teoria. Que tal agora a gente ver como isso tudo funciona na prática? Vamos analisar um conto sensacional do escritor angolano Onjak, chamado Nós Choramos pelo Cão Tinhoso. Ele vai ajudar a gente a sentir na pele como todos esses elementos funcionam juntos. Então, a história se passa dentro de uma sala de aula com alunos da 8ª série. A professora de português pede para eles lerem em voz alta um outro conto, um que é bem famoso e muito, muito triste. Nós matamos o cão tinhoso. O cenário está pronto. E aqui está o pulo do gato. O conflito principal não está na história do cachorrinho, mas sim na sala de aula. O verdadeiro desafio para os alunos, principalmente para o narrador, o Jacó, é conseguir ler os trechos mais pesados da história do cãozinho sem desabar e chorar na frente de todo mundo. Perceberam a grande sacada do autor? A gente tem uma história acontecendo dentro de outra. De um lado tem os personagens do livro que eles estão lendo, do outro tem os alunos ali na sala de aula reagindo àquilo. E por que isso é tão genial? Porque quando a gente vê os alunos sentindo a angústia dos personagens do livro, a nossa própria emoção fica muito maior. A gente não só lê sobre a tristeza, a gente sente essa tristeza através dos olhos dos alunos. É como se as duas histórias fossem um espelho uma da outra, e isso cria uma conexão muito mais forte. E essa frase resume toda a pressão que eles estavam sentindo. O problema não era só a história ser triste, mas aquela regra que ninguém fala, mas todo mundo conhece. A de que menino não chora, ainda mais na frente dos amigos. Esse é o coração do conflito deles. É uma briga interna entre a emoção que eles estão sentindo e a imagem que eles precisam manter. Ufa, que história intensa, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu até aqui para deixar tudo bem fresco na memória antes do nosso desafio final. Bom, hoje a gente aprendeu que um conto é uma narrativa curta e direta. Vimos aquela estrutura clássica de 4 partes, que organiza a história e cria atenção. E, o mais importante, a gente viu na prática como o conto do Onjak usa essa fórmula para criar uma emoção super poderosa, com essa ideia de uma história dentro da outra. E agora, chegou o momento mais esperado. É a hora do Quizards. Tudo pronto para testar os conhecimentos? Então, vamos lá! Pergunta número 1. Qual é a principal característica de um conto?
Valendo! A resposta é ser uma narrativa curta. Isso aí, o conto vai direto ao assunto com uma história bem focada. Segunda pergunta. Quais são as 4 partes que formam a nossa receita secreta de um conto? Tempo. E a resposta é introdução, complicação, clímax e desfecho. Mandaram bem! Pergunta número 3. Atenção! Verdadeiro ou falso? Contos geralmente têm muitos personagens e se passam ao longo de vários anos. O que acham? A resposta é falso! É exatamente o contrário, né? O conto é focado pouca gente, pouco tempo e pouco espaço. Vamos para a quarta. Como se chama aquele ponto de maior tensão numa história? Aquele momento que deixa a gente roendo as unhas? Tempo. É o clímax, o auge de todo o conflito. E a última, para fechar com chave de ouro. No conto, nós choramos pelo cão tinhoso qual era o principal conflito que os alunos estavam enfrentando. Valendo? O conflito era a luta para conseguir ler a história triste em voz alta sem chorar na frente dos colegas. Perfeito! Arrasaram no quiz. Sério, parabéns! O mundo dos contos é fascinante demais. E agora todo mundo aqui tem as ferramentas para entender e curtir essas histórias ainda mais. E para a gente terminar, eu quero deixar um desafio. Qual foi o conto que mais marcou a vida de quem está assistindo? Aquele que, sabe, ficou na cabeça e nunca mais saiu. Deixa aqui nos comentários o nome do conto e conta pra gente por que ele foi tão especial. Vamos adorar ler as respostas. Galera, muito obrigado pela companhia hoje. Se curtiram desvendar os segredos dos contos com a gente, não esqueçam de seguir o canal, ativar o sininho para não perder os próximos e, claro, deixar aquele like que ajuda demais. Um abraço e até a próxima!